Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início no vídeo 19, a destruição de Sodoma. Nos tempos de Abrão, existiu duas cidades no Vale de Sidim, próximo ao Mar Morto, chamadas Sodoma e Gomorra. Foi em Sodoma que Ló, o sobrinho de Abrão, foi residir quando se apartou do seu tio. Naquela divisão que houve entre Abraão e Ló, Ló escolheu as campinas do Jordão, que é onde ficava Sodoma, e Ló foi residir na cidade de Sodoma. Naquele dia em que os 3 anjos vieram dar a notícia que Sara, a esposa de Abrão, ia ter um filho, eles informaram a Abrão que iriam para a cidade de Sodoma para destruí-la. Abrão perguntou, mas por quê? Porque a maldade daquela cidade era tanta que Deus havia ordenado que as destruísse, né? Então, em Gênesis capítulo 18, verso 20, diz assim: Disse mais o Senhor, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, diante disso, se estabeleceu destruir Sodoma. Mas qual era o pecado? A realidade é o seguinte: a Bíblia ela não dá uma compreensão clara sobre quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra e qual é a maldade da cidade. Mas no desenrolar dos fatos nós podemos tirar algumas conclusões. O que na verdade existe é que fala-se, né, que Sodoma, tanto é que vem a palavra sodomia, né, que é aquela questão do homossexualismo, mas na verdade alguns fatos, né, indicam que seja isso também, mas na verdade a cidade estava totalmente contaminada pelo mal. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta da cidade. E vendo-os, Ló levantou e foi ao encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Está escrito em Gênesis capítulo 19, verso 1. E disse: Eis aqui agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, nós vamos passar na rua à noite. E o Ló insistiu muito com eles, né? Então vieram até a casa dele, entraram na sua casa, e o Ló fez para eles um banquete, cozeu bolos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os bairros cercaram a casa do Ló e clamaram ao Ló: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. Lembra que nós falamos lá atrás que o verbo conhecer na Bíblia ele indica que é ter uma relação sexual? Então olha só o que eles estão falando aqui: traze-os para fora para que os conheçamos. Então o Ló, quando percebeu que aqueles homens estavam ali agitando para poder tomar aqueles homens, para poder fazer ali algo com eles, o Ló saiu à porta, fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, eu rogo, não façais mal a esses homens que estão aqui na minha casa. Foi por isso que eu trouxe eles aqui. Pessoal, o Ló, só para vocês terem uma ideia, ele ofereceu, chegou ao ponto de oferecer. Falou: olha, eu tenho 2 filhas que elas são jovens ainda, e eu entrego para vocês, mas não mexe com esses homens. O Ló chegou a fazer essa proposta. Eles porém disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E se arremessaram em cima de Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Isso está escrito em Gênesis capítulo 19, verso 9. Só que o que aconteceu? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo e fecharam a porta, e feriram aqueles homens que estavam ali na porta com cegueira, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram, não conseguiam achar a porta da casa. Então eles disseram aqueles homens a Ló, os anjos: Tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os para fora deste lugar,
porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E o Ló, então, ouvindo o que os anjos falaram, né, falou aos seus genros, que ele tinha os namorados das filhas, ele tinha 2 filhas, né, os namorados das filhas, que Deus ia destruir a cidade. Porém, olha o que os genros fizeram: foi tido, porém, por zombador aos olhos dos genros, ou seja, os genros zombaram dele, falando: não, isso não vai acontecer, né? E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E apressou Ló. Mas por incrível que pareça, o Ló estava se demorando. Sabe aquele negócio de sair correndo, mas começaram a demorar, e aquele negócio, pois os anjos foram lá, pegaram na mão, e pela mão da sua mulher e das suas filhas, e foi empurrando eles para fora da cidade. Então o Senhor fez chover. Aí, quando Ló já estava numa distância boa da cidade, indicou para ele uma cidade chamada Zoar. Então, quando Ló já estava numa distância boa da cidade, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e o que nascia da terra. Na fuga, quando Ló chegou, uma das ordens que os anjos deram a Ló, as suas filhas e a sua esposa, foi o seguinte: olha, vocês correm, vai ter um estrondo, um barulho, por certo você vai ouvir uma explosão, mas de forma nenhuma olhem para trás, para que vocês não sejam consumidos. E no momento que eles estavam ali correndo, né, estavam se afastando, houve-se então aquela explosão, aquele barulho da destruição da cidade, e não se sabe ao certo porquê, mas o certo é que a esposa do Ló se virou, a mulher do Ló, né, se virou, olhou para trás. No momento que ela olhou para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal. Não sabemos se ela olhou com medo do barulho, se foi curiosidade, ou se simplesmente ela não queria deixar a cidade, estava com um remorso de ter deixado a cidade. Mas o certo é que no momento do barulho, a mulher se virou e ela se transformou numa estátua de sal. Essa aqui é uma imagem local da região onde aconteceram, e como lá é o Mar Morto, né, um mar de sal, tem muitas dessas imagens aqui. Aí alguém pode dizer assim: será que essa daí é a imagem da mulher? Que essa é uma foto real tirada do local? Mas com certeza não, porque aqui esses dias eu estava vendo um vídeo, essa pedra aqui, essa estátua, ela tem 6 metros de altura, mas isso é para elucidar que realmente a mulher se transformou numa estátua de sal. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo que nós fizemos hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Toda vez que você dá um joinha no vídeo, você está ajudando a promover o vídeo. Então, se você gostou, faz esse favor, dá esse joinha aí. Agora, se você quiser continuar a receber vídeos como esse, lembrando a todos que nós estamos aqui para ler a Bíblia de uma forma diferente. Então você se inscreva no canal, e toda vez que sair um vídeo da Amigos da Bíblia, você vai receber um indicativo que nós postamos mais um vídeo, ok? Muito obrigado, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Tudo de bom, Deus que abençoe a vossa vida. Um grande abraço, tchau, tchau.